Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical, da nossa revista, do trimestre. Hoje é a lição de número 9, que vai nos ensinar sobre verdade, utilitarismo e a vida descartável. Hoje é a minha última aula online aí, através desse canal aí. Foi muito bom, foi abençoador, né? Poder usar a tecnologia, tudo que ela nos proporciona nesse momento de afastamento, de distanciamento social, mas melhor ainda é estarmos todos juntos na casa de Deus. Eu gosto de olho no olho, de estarmos todos juntos ali na sala de aula, podendo compartilhar, eu ouvir vocês, vocês me ouvirem. Então, nada substitui essa aula presencial e principalmente estarmos juntos na casa de Deus. Então, hoje é a minha última aula aqui online. Domingo que vem ainda tem a aula online do presbítero Carlinhos, mas daqui 15 dias estaremos, se Deus quiser, na sala de aula, todos juntos na casa de Deus, como tem que ser. Acordar cedo, ir todos juntos, a família, separar as salas, ter a introdução, a abertura da escola dominical, depois o encerramento. Que bênção, irmãos. Que bênção poder retomar. Nós oramos muito por isso. E vamos orar nesse momento pela nossa aula, né? Que Deus nos abençoe, nos direcione e aplique nos nossos corações a verdade dele. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais a semana que passou, pelas tuas bênçãos, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou viver durante esses últimos dias, Senhor. Obrigado pelo trabalho, pelo estudo, pelo pão sobre a mesa, pela nossa saúde, pela nossa igreja e pela nossa mocidade, Senhor. Obrigado pela nossa escola dominical, que tanto nos abençoa, Senhor. A melhor escola do mundo, Senhor, que nos traz verdades preciosas, Senhor, para as nossas vidas. Abençoe a nossa lição, nossa aula dessa manhã. Ó Pai, usa a minha vida, Senhor, para transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoe cada jovem, cada um que terá acesso a esse vídeo, a essa aula. Ó Pai, que teu Santo Espírito continue trabalhando nos nossos corações. E muito obrigado, ó Pai, por cada professor, cada sala, cada aluno. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, Senhor. Dá-nos um domingo na tua presença abençoado, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula com uma introdução de uma pesquisa que o autor nos traz na revista. Olha só, amados. 64% dos americanos, essa pesquisa é lá dos Estados Unidos, 64% dos americanos não acreditam na existência de verdade moral, de uma verdade moral. 83%, olha, 83% dos adolescentes enxergam a verdade moral como um fingimento. E a maioria dos cidadãos ocidentais acredita que podemos criar nossas próprias regras de vida. Então não existe uma única verdade, uma única regra de vida. Cada um pode criar a sua e viver de acordo com a sua verdade, com as suas próprias regras. E aí vem a pergunta: existe uma única verdade? Podemos conhecer a verdade? No nosso mundo e na nossa cultura atual, a resposta é não. Não existe uma única verdade. Cada um tem a sua. Mas a palavra de Deus nos diz que sim, que existe uma única verdade. E é sobre isso que a lição de hoje vai nos mostrar. De acordo com a cultura pós-moderna, verdade é aquilo em que uma pessoa crê. Então, o que eu creio é verdade para mim, o que o outro crê diferente de mim também é verdade, e é uma verdade para ele, não para mim. Então, se cada um tem a sua verdade, então nenhuma verdade é verdadeira. Porque se cada um crê que tem a sua própria verdade, então existem várias verdades, e se todas são verdades, não existe uma única verdade. Parece
né, estranho, mas os irmãos entendem isso e já ouviram falar muito sobre isso. Para o pós-modernismo, só existe um valor absoluto no mundo, que é a tolerância. No mundo atual, nos dias de hoje, e isso vai ficar muito claro durante a lição, a tolerância ela está acima da verdade e até acima da própria vida. Quer ver só um exemplo? Sobre o aborto. A cultura pós-moderna, o nosso mundo diz que nós temos que tolerar o aborto. Então, se eu tenho que tolerar o aborto, eu tenho que a tolerância está acima da própria vida, que é tirar a vida de uma criança, de um bebê. Então, acaba a cultura e os nossos dias de hoje acabam nos intimidando para que nós sejamos tolerantes, e essa tolerância vai estar até acima da palavra de Deus, acima da verdade, que é a palavra de Deus, e acima da própria vida. Mas existe uma diferença da tolerância de antigamente e da tolerância que é pregada hoje em dia. Olha só, o autor aqui da revista traz para a gente. Antigamente, tolerância significava usar a razão para discernir o bem e o mal num debate aberto, num debate respeitoso. Então, antigamente, tolerância era significava usar a razão para discernir o que é errado, o que é certo, o que é do bem e o que é do mal. E hoje, a tolerância de hoje, o que seria? O que é? A tolerância que é usada hoje em dia é usada para chamar o mal de bem e o bem de mal. Para o pós-modernismo, a tolerância é mais importante que a verdade e que a própria vida. O pós-modernismo criou a divindade da tolerância, cujo único mandamento é respeitar as opiniões de todos como moralmente equivalentes, mesmo que isso implique em um atentado à vida. Então, com essa desculpa de sermos tolerantes, o que o mundo quer nos impor? Que nós devemos aceitar o erro, devemos aceitar o pecado, devemos aceitar o aborto, o homossexualismo e tantas outras coisas. Então, dizer que nós, por nós não concordarmos, nós estamos sendo preconceituosos ou racistas ou e outras coisas mais, isso vai contra a palavra de Deus. Por quê? O que é a tolerância para nós cristãos? A tolerância, o sentido, o significado. Olha só, o entendimento cristão de tolerância é o respeito, não a concordância, não a omissão, não a coação, não a inibição da minha liberdade, da minha expressão do que é verdade. Então, olha só, o entendimento cristão de tolerância é o respeito de ouvir o ponto de vista dos outros, mas com a liberdade de discordar deles completamente. Então, eu como cristão, você como cristão, qual é a atitude de tolerância? É ouvir a opinião do outro, ouvir o posicionamento, a posição do outro, ouvir com respeito, mas com a liberdade de discordar. Eu respeito a sua opinião, eu respeito o que você acredita, eu respeito a sua religião, eu respeito a sua visão de mundo, a sua maneira de viver sua vida, mas eu discordo. E eu posso discordar com respeito. E eu posso me posicionar com respeito. E devo. Olha, eu creio na palavra de Deus. Ela é a minha única regra de fé e prática. Para mim, ela é a única verdade. E a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E eu respeito a sua opinião e desejo e espero que você respeite a minha. Isso é tolerância, o respeito.
mas é o respeito de ouvir, mas também é o respeito de discordar e também de opinar. O resultado da visão distorcida dessa tolerância é que estamos perdendo o direito da liberdade de falar. Muito em breve vai chegar uma época em que não poderá muitas coisas falar no púlpito, imagine. Pastores e pregadores sendo presos porque estão pregando a palavra de Deus, que é a verdade, mas que o mundo diz que não é. Nós já estamos acompanhando casos de pessoas, né, que por pregar a palavra de Deus têm sido massacrada. E eu digo pregar com sabedoria, pregar a verdade, não achismos, não o que você pensa, não palavras para ferir o próximo, não palavras para humilhar, palavras racistas, nada disso. Nós devemos pregar a palavra de Deus, e ela é clara, objetiva, simples, de fácil entendimento. Não podemos, pastores, pregadores, professores, não podemos aflorar, não podemos mudar a palavra de Deus, não podemos tirar de contexto e nem amenizar para poder ser mais leve ou para poder agradar pessoas. Não. Devemos falar do pecado, do inferno, devemos falar de tudo que a palavra de Deus nos diz. A coação, aqui no terceiro ponto coloquei para a gente, a coação se tornou um substituto ao poder da verdade, porque estamos acreditando mais, não estamos acreditando mais na verdade, que é a palavra de Deus, e nos importando com o sentimento dos outros. Ou seja, o sentimento dos outros está sendo maior do que a palavra de Deus, do que aquilo que precisa ser falado, pregado. Não, eu não vou falar isso porque vai magoar, eu não vou pregar isso porque vai ficar estranho, vai causar desconforto. Ah, eu não vou exortar, eu não vou evangelizar aquele meu amigo porque ele crê diferente, tem outra verdade. E aí em Atos 5:29, olha o versículo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem você quer agradar? Quem eu quero agradar? Meus amigos, minha família, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, de faculdade, ou a Deus? Amados, nós perdemos oportunidades de dizer, de falar do amor de Deus, de evangelizar, de acompanhar, por causa dessa coação, por causa desse medo de perdermos amigos, de pessoas virarem a cara, de retaliação no trabalho. Nós temos que ser sábios e aproveitarmos as oportunidades. Sempre falando com amor, com respeito, com carinho. Com certeza, uma palavra de amor, de carinho, o evangelho que tanto nos abraça, que nos conquistou, também pode conquistar qualquer um, independente do seu pecado, da sua maneira de viver, do seu modo de vida, do seu estilo de vida. Não podemos selecionar, aquele tem uma vida um pouco mais certinha, então eu vou pregar, vou falar. Não, aquele com a vida totalmente torta, aquele eu não vou falar, não vou pregar. E nós devemos pregar e falar sobre a verdade. A única verdade é a palavra de Deus. E com tolerância, sim, mas tolerância no verdadeiro sentido, que é o respeito, que é ouvir a opinião do outro, que é ouvir o outro com respeito, com carinho, com amor, mas também com liberdade de discordar. O segundo ponto fala sobre o valor da vida. Então, no primeiro ponto, a revista nos trouxe sobre a verdade, que é a palavra de Deus, sobre a tolerância, e aí nós explicamos aqui o verdadeiro significado da tolerância. E agora, o segundo ponto fala sobre a vida, o valor da vida. Quanto vale uma vida? Peter, né, Singer, é um grande especialista em ética. Ele defende que a filosofia regedora de uma sociedade deveria ser criar a felicidade máxima para o maior número de criaturas humanas e animais.
E ele também defende o infanticídio e o aborto. O infanticídio e o aborto de pessoas que nascem, né? Infanticídio de pessoas que nascem com graves defeitos congênitos. E aí ele prega e crê que se a vida é tão miserável, ela não vale a pena ser vivida. Outro exemplo, em 1939, Hitler ordenou que as instituições médicas reportassem pacientes que estivessem doentes há mais de 5 anos e eram incapazes de trabalhar. Esse foi o começo oficial do que se tornou uma campanha maciça de extermínio de pessoas indesejáveis. Na Alemanha, foi até criada uma organização dedicada exclusivamente a matar crianças deficientes, que eram levadas a lugares conhecidos como instituições de liquidação. Olha que absurdo. O que a Alemanha, nessa época, Hitler e Peter Singer, está nos trazendo aqui? Que pessoas doentes, deficientes, pessoas incapazes de trabalharem ou de se sustentarem, ou de produzirem, não merecem viver. Elas precisam ser exterminadas. Isso é bíblico? Qual o valor da vida? Só pode viver, só vale a pena viver quem tem uma vida perfeita, entre aspas, quem tem um corpo perfeito, quem não tem deficiência nenhuma. E aí, reflexão: a maior deficiência e a mais grave é a deficiência na alma, a deficiência no caráter. Isso sim é uma deficiência feia e muito mais grave do que uma deficiência congênita, do que uma deficiência física, mental. E aí, trazendo para nossa reflexão, quantos pais de crianças autistas ou de crianças com alguma deficiência testemunham de como as suas vidas mudaram, como aquela criança, trouxe o amor, trouxe um sentido para a vida, trouxe tantas coisas. Eu acompanho um pouquinho nas redes sociais aí o Marcos Mion, que tem o filho lá, o Romeu, autista. Ele está sempre trazendo dia a dia, coisas que acontecem, o quanto o filho dele trouxe de ensinamento, de amor para a vida dele e para a família dele. E aí, eu citei Marcos Mion porque está na mídia, em evidência, ainda mais agora, esse fim de semana, mas outras pessoas, outros pais, outras famílias, no nosso meio, nas nossas igrejas, na nossa família, traz esse testemunho de amor. Se essas crianças fossem exterminadas, se essas pessoas seguissem o que Peter Singer acha, olha só o valor da vida. Agora pense num dilema: uma mulher grávida e seu marido vão à consulta médica e aí são informados que seu filho pode ter danos neurológicos graves. O médico pergunta então se eles querem abortar o bebê não nascido. O que fazer? O que um verdadeiro cristão faria? A visão de Deus é que a vida é importante. Toda vida é importante. A gente teve aí uma época, né, que vidas negras importam. Sim, importam. Vidas negras importam. Vidas brancas importam. Vidas deficientes com deficiências importam. Vidas de autistas importam. Toda vida importa. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Se sem uma visão de Deus, aqui no ponto 2, não existe significado intrínseco da vida. A vida humana tem valor intrínseco porque foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Olha só, Gênesis 1, 26 e 27.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, as pessoas com deficiências graves também foram criadas à imagem de Deus. Só que numa visão utilitarista, essas vidas não importam, não têm significado porque não são produtivas. Então, para Peter Singer, que é esse cara aí que acha essas coisas, é mais importante, por exemplo, para que ele fala assim, para que gastar dinheiro, esforços com uma criança deficiente ou uma criança autista, se a gente pode pegar esse recurso dessa criança que é incapaz e fazermos a felicidade de 10 crianças pobres. Então ele defende que a gente não tem que gastar esforços e recursos com uma criança incapaz, temos que pegar esse recurso e trazer felicidade para crianças pobres que são capazes e perfeitas e ajudá-las. Olha a visão utilitarista. Isso é utilitarismo. Só valorizar quem produz, quem é capaz, quem pode fazer. Que valor é esse? Que vida? Que tipo de vida é essa? Que pensamento é esse? E aí, no terceiro ponto, fala sobre o nosso Criador e a dignidade humana. De onde viemos? Essa pergunta é importantíssima, que todo mundo se pergunta, se faz. E a resposta correta para essa pergunta vai nortear toda uma vida, toda a nossa vida moral, nosso modo de pensar, de viver, nossas atitudes, nossa maneira de ver a vida, sobre dignidade humana, sobre ética, sobre respeito. Por quê? Essa pergunta é importante. Existem os que creem que a vida é fruto do acaso e que tudo começou com uma explosão cósmica, vocês sabem muito bem. Só que essa visão não dá espaço para o nosso Criador, para a existência de Deus. Se a vida, se tudo foi criado do nada, para que existe um Deus? Então Deus não é um Deus criador. Que Deus é esse? Então, é preciso ter fé para crer que Deus falou e tudo veio a existir. E o universo veio a existir. Mas também é preciso ter fé para não crer nisso. Para crer que o universo sempre existiu, que não existe o princípio, meio e fim, que tudo veio de uma explosão. Também precisa de fé para crer nisso. Só que, dependendo do que eu creio, do que você crê, do que a humanidade crê, do que as pessoas creem, a vida vai passar a ter mais valor ou menos valor. A questão da origem da vida é a mais importante a ser respondida para se ter uma boa vida. Olha só. Uma resposta errada e a vida se torna descartável. Porque se eu vim do nada, se tudo veio do nada, se não existe céu e inferno, se não existe um propósito de vida, né? Para que nós fomos criados? Por quem? Para quê? O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver? Então a vida se torna descartável. Pouco importa como você vive a sua vida, como eu vivo a minha. Pouco importa se pessoas deficientes devem morrer ou não, o aborto tem que ser liberado mesmo. Pouco importa. Porque não existe um propósito. Se o universo e a vida são projetados com um propósito, existe uma autoridade mais alta do que a soma da felicidade humana. E esse propósito levanta questões morais que influenciam todas as áreas da nossa vida. Se você aceita o utilitarismo, então não tem muita importância como você vive a sua vida. E a vida humana não tem valor
se não houver possibilidade de produção. Mas a Escritura nos ensina que a boa vida é aquela que reconhece Deus como fonte da verdade, como fonte do bem e como fonte da vida. Vamos ver esses textos, esses 3 textos? Salmo 33, 5. Primeiro texto, Salmo 33, 5. Diz assim: Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O nosso Deus ama a justiça, ama o direito, ama o bem. E a terra está cheia da bondade dele. João 16, 3. João 16, versículo 3. Olha só. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Isso que acontece. Esses pensadores, essas pessoas que querem nos influenciar negativamente, eles não conhecem o Pai, não conhecem a Cristo. E eles dizem o que dizem por isso. E eles fazem o que fazem por isso. E eles defendem o pecado e coisas erradas contrárias à palavra de Deus por isso. Não conhecem a verdade. Não conhecem a Deus, o Criador. Não conhecem Jesus, o Filho. E Atos 3, 15. Atos, capítulo 3, versículo 15. Que é o texto base da lição. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui é o discurso de Paulo no templo, dizendo que eles mataram, que eles tinham matado o autor da vida. Então, olha só, entendendo o que é a vida, uma vida com propósito, entendendo quem é o autor da vida, entendendo e lendo a palavra de Deus, que é a única verdade, regra de fé e prática, entendendo o que é tolerância, o verdadeiro significado. Então, nós podemos viver uma boa vida. Então, nós podemos entender o que é uma boa vida. E aí nós chegamos à conclusão e aplicação. Olha só. Para quem anda sem destino, qualquer caminho serve. Então, para quem não tem um direcionamento, para quem não sabe para onde vai, né, o que seguir, como seguir, o que crer, então qualquer caminho serve. E aí a gente vê aquele pensamento: todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos são bons. Então, para quem anda sem destino, qualquer caminho serve. Mas isso não serve para o cristão. O cristão sabe que o único caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o modo como nós valorizamos a vida e o nosso relacionamento com Deus e o próximo depende de conhecermos e vivermos a verdade. Então, como eu vou me relacionar com Deus? Como eu vou me relacionar com o meu próximo? Como eu vou me relacionar com as questões da vida, com esse pós-modernismo, com tudo que está acontecendo no nosso meio hoje em dia? Vai depender de como eu conheço a verdade, como eu me dedico em conhecer essa verdade, que é a palavra de Deus. Então, isso é essencial, crer e colocar a verdade, que é a palavra de Deus, acima de qualquer opinião, de qualquer pessoa, porque nós lemos e aprendemos: importa agradarmos a Deus do que a homens. Olha só que interessante aqui, ó. Ser tolerante não é afirmar que o amargo é doce
E sim que o amargo é amargo e que o doce é doce. E ao mesmo tempo tratar com respeito e consideração aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu não tenho que fingir ou que mascarar a verdade, mascarar a palavra de Deus. Se o amargo é amargo, eu tenho que dizer: o amargo é amargo, o doce é doce. Mas ao mesmo tempo tratar com respeito as pessoas, todas as pessoas, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos merecem respeito, todos merecem amor, carinho, atenção. Seja quem for, e seja o que eles crerem, e qual for o estilo de vida e o modo deles viverem e verem a vida. Isso é tolerância, é o respeito e a consideração. Não a omissão, não a falta de liberdade, não a coação. E aí, quarto aqui, último ponto que eu coloquei para refletirmos. Uma boa vida não é a soma do que contribuímos para o mundo, mas sim amar. Pode ser que fique aí no mundo, né? Ai, quanto que aquela pessoa contribuiu? Quanto que aquela pessoa contribuiu pro evangelho, para os segmentos da vida, né? Dos estudos. Com certeza, pessoas contribuem muito e nos deixam coisas maravilhosas. Mas o mais importante é amar, é o amor. O quanto que aquela pessoa amou, o quanto que aquela pessoa se dedicou no amor a Deus e o amor ao próximo. E se nós amamos o nosso próximo, nós temos que pregar a verdade para eles. Nós temos que pregar a Cristo, que é o único caminho. Nós temos que amar essas pessoas e levá-las a Cristo. Se elas vão aceitar ou não, não é o nosso papel. Isso é com Deus, os eleitos de Deus. E a responsabilidade também de cada um. Mas o meu papel, o seu papel como verdadeiros cristãos é buscar a verdade, entender a verdade, viver a verdade, pregar a verdade. Sempre com amor e com um verdadeiro significado de tolerância. Olha só. E para terminar aqui, falamos do mal e bem, do amargo e doce. No final da lição, na página 33, tem uma pequena reflexão. Em Isaías 5, 20 e 21, o profeta denuncia aqueles que zombam dos caminhos de Deus. Para justificar seu comportamento, tais pessoas precisam, do modo mais sofisticado possível, demonstrar que seu mau comportamento é bom, que as trevas são luz e que o amargo é doce. Seguimos o mesmo caminho quando adotamos a tolerância como um imperativo ético. Precisamos nos esforçar para conviver da melhor forma possível com todas as pessoas, sejam quais foram suas opiniões. O que depender de nós, devemos ter paz para com todos. Mas nós não podemos de modo algum abrir mão da verdade. Ser tolerante não é afirmar que o amargo é doce, é afirmar que o amargo é amargo, o doce é doce. E ao mesmo tempo nós devemos tratar com respeito e consideração aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso imperativo ético não é a subserviência a Deus, a tolerância, mas é o amor à verdade. Isso deve ser o nosso norte, a nossa direção. O amor à verdade, o amor às Escrituras, o amor a Deus sobre todas as coisas. E não tratarmos a tolerância como uma deusa que nos impõe, que nos inibe, que nos cala. Dá sim para dizer a verdade com amor. Dá sim para exortar com mansidão. Dá sim para expressar a verdade, o amor de Deus, com respeito. E é isso que nós devemos fazer. Amém? Então, essa lição de número 9, breve, espero que os irmãos tenham entendido
e que Deus aplique nos nossos corações, que a vida tem importância, que a vida não é descartável, que o utilitarismo não está com nada, que todas as vidas importam e que a verdade, não existem várias verdades, existe apenas uma única verdade. E nós devemos amar essa verdade e pregar essa verdade, viver essa verdade. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais esse privilégio, essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque ela é a única regra de fé e prática, ela é a única verdade. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, como povo de Deus, como cristãos, a vivermos e a pregarmos essa verdade. Nos ajude, Senhor, a amar o nosso próximo, seja ele quem for, e a levá-los, ó Pai, aos teus caminhos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esse tempo, quase um ano e meio, Pai, de escola dominical, através das aulas gravadas, das aulas online, através de toda essa tecnologia. Muito obrigado por esses, por esse caminho, Pai, por esses recursos que nesse momento de distanciamento o Senhor nos proporcionou. E obrigado, Pai, porque em breve estaremos juntos, Senhor, na tua casa, Senhor, aprendendo mais a tua palavra, reunidos como escola dominical, Pai. Ó, Pai, como oramos por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que seja um tempo, ó, Pai, de valorizarmos cada vez mais e ainda mais a nossa escola dominical, os nossos momentos juntos na tua casa, Senhor. Dá-nos um domingo e uma semana abençoada na tua presença e abençoe cada jovem, cada aluno, cada pessoa que ouviu essa aula nessa manhã. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tem misericórdia, pois somos falhos, miseráveis, ó Pai, pecadores e precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pela paciência, pela atenção. Um bom domingo a todos, uma semana abençoada. E a minha próxima aula, se Deus quiser, vai ser lá no templo, na nossa igreja. Amém? Glórias a Deus por isso. Um abraço. Tchau, tchau.